coisas. Adoro, adoro, adoro. Ai, dá uma leveza, né? Bom, então é isso, pessoal. A gente fazer esse bate-papo mesmo, bem leve, sobre esperança, né? A gente esperançar aonde a pessoa de Cristo estará, né? No pós-pandemia, dentro dessa reconstrução das cidades que a gente vai precisar muito, né? Porque se a gente olhar só para o Brasil, com 473 mil mortos, não tem como. Mas não é para a gente levar esse bate-papo para esse lado, é para a gente esperançar mesmo, ter bastante esperança e idealizar aonde vai estar a pessoa de Cristo, em quais fronteiras ele vai atuar, né? em quais movimentos ele vai estar presente. Eu confesso que esse bate-papo já está batendo aqui na minha mente há muito tempo, e eu queria muito externar ele, sabe? E falarmos mesmo disso, dessa esperança de Cristo que é tão importante e que é tão maravilhosa para nós. Beleza? Ótimo. Beleza. Então, Renato, já tá ao vivo pelo Facebook? Já está ao vivo e já está gravando. Então, perfeito. Beleza. Então, para a gente poder, eu quero chamar aqui pessoas que são muito especiais mesmo, né? Frei Gilberto é uma referência assim nesse movimento idealista e nessa paixão pela pessoa de Cristo. Jonathan, eu acompanhei uma live sua com o Frei e eu ficava assim, eu ficava daqui de casa assim meio, sabe, naquela coisa assim, gente, né? Ele está conversando com alguém que ele já tem como uma referência. Isso é muito bacana, isso é muito bonito. E eu chamo para essa conversa o Renato Orozco também, porque quando eu fui falar, eu falei, Renato, uma amiga desmarcou, e o Renato virou e falou assim, Kleber, aí eu aqui, eu participo de uma comunidade de fé lá em Nova York. Eu falei, Renato, é isso que a gente está querendo, é essa mistura, esse entrosamento, essa oportunidade da gente poder conhecer frentes diferentes, idealizar juntos o futuro que nós queremos. E para essa conversa eu queria chamar primeiro o Frei Gilberto para poder estar participando, para se apresentar, e depois, Frei, eu quero deixar uma indagação também para todos nós, né? Aonde Cristo esteve ou ele está nessa pandemia? Aonde que ele está nessa pandemia? Bom dia. Bom dia, é com muita alegria, Kleber, que eu recebi esse convite para estar com vocês aqui hoje, né? Então, nesse dia do idealista, né, a gente poder estar juntos, apesar dessa pandemia, a gente estar juntos, mesmo que virtualmente, né? Então, é muito bom estar com vocês e é uma grande alegria mesmo. Para quem não me conhece, né, eu moro em Belisário, um pequeno distrito, né, de Muriaé, na zona da Mata de Minas Gerais. Né? Belisário está às sombras da Serra do Brigadeiro, né? Então, um parque estadual, e a gente está aqui, então, vivendo numa área que é um patrimônio hídrico, reconhecido por lei, né? Que aqui brota água para todo lado, né? E eu falo sempre assim, onde brota água, está brotando bênçãos, né? Porque a água é a bênção, né? Então, a gente está aqui nesse lugar abençoado por Deus mesmo, que Deus abençoa todos os lugares, né? Mas onde a mulher ainda está conseguindo conviver mais ou menos harmoniosamente com a natureza, com a criação, né? Então, sou feliz de estar aqui em Belisário, que de fato é um lugar muito bom para a gente poder viver. Eu sou franciscano de Santa Maria dos Anjos, é uma fraternidade nova. Nós começamos aqui, essa fraternidade dos franciscanos, né? Eu morei muitos anos em Belo Horizonte, Betim, por isso, conversando com a Socorro aí, né? Nós trabalhamos muito juntos aí em Belo Horizonte, onde eu pude ser diretor do Colégio Santo Antônio por 6 anos. Então, em Belo Horizonte, eu tive uma atuação bastante grande, juntamente com a família franciscana, e também nesse trabalho com a questão ambiental, ecológica, né? Então, hoje eu trabalho em 2 paróquias aqui em Muriaé, a paróquia de Belisário e a paróquia de Itamuri, onde eu dou assistência a essas 2 paróquias. E temos a Vila Franciscana. A Vila Franciscana é um espaço aqui na zona rural, onde a gente tem a casa de formação, que nós começamos, como eu disse, uma fraternidade, e a gente também aqui desenvolve vários projetos socioambientais, né? Então, é um lugar que muita gente tem vindo, graças a Deus, mesmo neste tempo de pandemia. É uma casa que não para de passar gente, né? A gente está sempre acolhendo pessoas, apesar da pandemia, com todos os cuidados
possíveis, né, que a gente tem tentado, mas tem sido refúgio para muita gente nesse tempo de estresse, nesse tempo de tanto sofrimento que a pandemia tem provocado, né? Então, é um pouquinho disso, né? Estou aqui com alegria que a gente quer participar com vocês. O Jonathan, né? Coisa boa estarmos juntos aí conversando, que nós possamos trocar bastante ideia hoje, né? Renato também. Renato, a gente conversa bastante. Renato participa todos os sábados do nosso programa de rádio, né? Aqui na Rádio Catedral, onde nós temos o programa Bom Dia, Mãe Terra. Vamos ver, hoje vai ser tranquilo, porque a última live que nós fizemos juntos foi muito difícil, a minha internet estava péssima, né? Então atrapalhou bastante a nossa conversa, o nosso diálogo. Hoje, se Deus quiser, vai dar tudo certinho, a gente vai conversar aqui bem, né? Então, é muito bom estar com vocês. Bom. Deve ser lindo Belisário, né? Eu não conheço, mas deve ser uma cidade linda. Pela descrição que você nos dá aí, é uma eu brinco com as pessoas que vêm aqui que o Belisário tem um grande problema, que é o acesso. A nossa estrada aqui é muito ruim, na estrada de terra, né? Então é muito ruim o nosso acesso a Belisário. Você tem 15 quilômetros de estrada de terra para chegar aqui, e é serra, né? Subindo, só subindo. Então, muitos amigos meus, principalmente que vêm da cidade grande, chegam aqui e falam: nossa, Frei, você veio parar no fim do mundo. Aí eu digo sempre assim: você está enganado, eu vim parar no início do mundo, que Deus, quando foi criar o mundo, começou por Belisário, né? Então, é assim que eu falo com o pessoal, que realmente é um lugar que eu gosto muito, que tem uma beleza muito grande mesmo. Meu sonho, Kleber, é a gente fazer uma caravana lá para Belisário, sabe? Os idealistas todos, o pessoal da nossa cidade, ir lá reunir todo mundo e trocar, né? Vai ser um prazer recebê-los. Bom, então, para a gente continuar nesse clima de apresentação, vou chamar o Jonathan para essa conversa, para ele se apresentar para a gente. E aí eu deixo essa mesma indagação, que eu acho que a gente pode fazer depois das apresentações, essa indagação, mas já fica aí pensando, né? Aonde Cristo esteve e está, né, nessa pandemia. Jonathan, bom dia. Gente, bom dia. Que alegria estar aqui com vocês. Alegria mesmo, assim, bom encontrar gente querida, gente do Jesus da gente. Isso é muito bom mesmo, assim. Eu sou do interior de Minas Gerais, cidade de Coronel Fabriciano, fica ali na região do Vale do Aço, perto de Patinga, Timóteo. Cresci ali naquela diocese, a minha confissão religiosa, assim, sou cristão católico, e vim da Pastoral da Juventude, e da Pastoral da Juventude entrei no movimento ecumênico de diálogo interreligioso, e aí eu fui compreendendo as diversas formas de crer, de não crer, de ser, de contestar. Foi a partir desse chão que eu fui conhecendo um Jesus diferente. É muito importante quando a gente vai falar de cristianismo, né, que não existe um só cristianismo, são tantos cristianismos. A gente busca lá no início das comunidades, quantas pequenas comunidades foram surgindo a partir dessa fé que Jesus manifestou na humanidade, manifestou na criação, na possibilidade de um mundo diferente. Eu gosto muito disso. E se fosse falar, talvez, onde Jesus está e está presente, ano passado, antes de começar toda esse momento da pandemia, essa mais do que quarentena, né? Esse tempo aí que a gente está agarrado, eu fui pro desfile da Mangueira. Eu entrei junto com as lideranças religiosas. Gente, aquilo para mim foi uma experiência espiritual assim profunda. Eu nunca tinha entrado para poder desfilar, foi a primeira vez. Quando tocou aquela bateria, o encontro do céu e a terra juntos, isso e aquilo ali me emocionou muito. Eram muitas lideranças assim de mãos dadas, pensando um novo mundo. E aquele samba enredo balançou o Brasil, né? E aí eu vou começar trazendo para a gente aí esse samba enredo, que foi muito lindo, que fala que a verdade nos fará livre, né? E começa assim, olha: Mangueira, teu samba é uma reza, pela força que ele tem. Mangueira, vão te inventar 1000 pecados, mas eu estou do seu lado, do lado do samba também. Eu sou da estação primeira de Nazaré, rosto negro, sangue índio, corpo de mulher.
moleque pilintra no buraco quente. Meu nome é Jesus da Gente. Nasci de peito aberto, de punho cerrado, meu pai carpinteiro desempregado. Minha mãe é Maria das Dores Brasil. Enxugo o suor de quem desce e sobe a ladeira, me encontro no amor que não encontra fronteira. Procura por mim nas fileiras contra a opressão. E no olhar da porta-bandeira o seu pavilhão. Eu tô que tô de pendurado, em cordéis e corcovados. Mas será que todo o povo entendeu o meu recado? Porque, de novo, cravejaram meu corpo os profetas da intolerância, sem saber que a esperança brilha mais na escuridão. Favela pega a visão. Não tem futuro sem partilha, nem messias de arma na mão. Favela pega a visão. Eu faço fé na minha gente, que é semente do seu chão. Do céu dá para ouvir. O desabafo sincopado na cidade, quarei tambor, da cruz fiz esplendor e ressurgiu do cordão da liberdade. Essa música, depois que eu escutei, passei esse momento lindo com a Mangueira, vem ressoando para mim nesse tempo todo da pandemia, né? Jesus está com a gente, está no meio da gente, ele não tá acima, ele está do lado, ele está com todo mundo que está aí caminhando, nos diversos cantos, em todos os lugares da pandemia, onde todas as pessoas estão sofrendo, e principalmente esse Jesus está do lado de quem mais sofre, de quem mais está precisando que a gente possa deixar o nosso olhar, né? E claro que são muitas periferias, nós temos, se for pegar aí o Papa Francisco, nós temos as periferias tanto geográficas e também as periferias existenciais, a gente precisa de uma mudança interna, de uma mudança... É um projeto, gente, que vai se renovando cada dia, né? Então, ele está com a gente, ele está aqui nessa live hoje, ele está na fala do Frei Gilberto, está na fala do Kleber, está na fala do Renato, está nas pessoas aí que nos acompanham. E o desafio é sempre para a gente não se perder num Jesus individualista, por isso que fala de Jesus da gente, e fala da gente enquanto comunidade, né? Ele precisa do olhar coletivo, ele precisa que a gente se sensibilize e pise no chão da vida. Então, é isso que eu traria um pouquinho aí para a gente, para começar. E começamos bem, e começamos muito bem. Dá uma sensação, eu acompanhei também o desfile de casa, imagino que você que estava lá não dá nem para mensurar, porque aquela bateria, na hora que toca, eu participo do desfile aqui de Belo Horizonte, sai todo ano em Venda Nova, imagina lá, né? Mas essa letra desse samba enredo, ela é muito potente, né? Ela traz verdades assim que nos acompanha desde o desfile e até esse momento trágico que a gente está vivendo no mundo, né? De estar presente, de um Jesus que está presente mesmo, que passa por todas essas dores. Eu sei lá, sou suspeito para falar, porque eu gostei muito dessa e já me envolvi muito em embates por causa dessa letra, mas vamos lá, vamos seguir aqui. Renato, se apresenta para a gente e também com essa indagação de onde Cristo esteve e está durante essa pandemia, né? Você com toda essa experiência do movimento Aedilis, aqui em Belo Horizonte, com a questão da nossa cidade, mas já se envolveu em diversos movimentos sociais aí, pelo bem da humanidade. Conta para a gente aí um pouquinho. Bom dia. Bom dia, gratidão, Kleber. Nossa, eu não sei nem por onde começar, sabe? Eu sou empreendedor social e eu acho que esse caminho junto a Jesus, né, é um caminho muito de transformação, de crescimento, né? Então, quando eu vejo assim a minha história, eu nasci católico e aos 15 anos eu me converti, né, para o evangélico. E foi um período muito intenso da minha vida, né, que eu tive uma experiência muito próxima de Jesus, de estar realmente assim no dia a dia, comunicando, falando e aprendendo. E depois de um tempo,
eu comecei a sentir um desconforto ao ir na igreja, por exemplo, que muitas vezes o que eu ouvia não batia no meu coração, né? Então, assim, muita coisa de julgamento, de proibição, de tem que ser assim, isso aqui não pode, esses aqui estão errados, que, assim, eu escutava e eu não concordava, né? Que negócio assim, eu tenho esse relacionamento com Cristo, mas esse discurso não tá indo. Então, de uma certa maneira, me afastei da igreja, continuei com esse relacionamento, até bem depois, que foi engraçado, é um período da minha vida, quando eu fiz uma transição de trabalhar numa empresa, né, numa consultoria que eu trabalhava, para ir para o empreendedorismo social, né? Então, eu larguei a minha carreira de consultor e fui empreender na nossa cidade. Nesse mesmo tempo, eu já estava com um relacionamento com a minha esposa, que é a Linda, e ela, lá em Nova York, onde eu moro lá, ela ia numa igreja, né? Vai numa igreja. E me chamou, e eu falei, não, eu já estou fora, sabe? Já passei dessa fase, não me sinto bem, é muito longo, é muito assim e tal. Mas fui visitar e eu encontrei uma comunidade com uns valores de Cristo, né? De cristão muito sérios, mas ao mesmo tempo com tolerância, com foco na comunidade, com assim a humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo, a gente sabe muito pouco, sabe? E o que a gente sabe às vezes é crença, a gente acredita numa coisa, o outro acredita em outra coisa. Não quer dizer que a gente está certo, pode ser que a gente esteja errado, né? A gente só acredita que está certo. Então, com essa visão que eu acredito que fez sentido para mim, né? No meu andar com Cristo, e na minha inserção no mundo, né? Na sociedade, o que eu acho que tem a ver com justiça e tudo mais, né? E então eu acho que nessa situação que a gente está vivendo, né, a primeira coisa que me vem de onde que está Cristo está na fé que as coisas vão ocorrer para o bem, mesmo as coisas ruins, né? A gente está atravessando isso. O que tem de transformação que isso pode trazer individualmente para a gente, para as comunidades, para o mundo inteiro, né? Porque com certeza a própria pandemia ela é fruto de um desrespeito do ser humano com o meio ambiente, né? De estar pegando terrenos que são né, o habitat dos animais e assim possibilitar esse vírus passar, ser transmitido e começar a afetar. E também a maneira como a gente está organizado, né? Então, de repente, numa situação dessa, várias idiosincrasias da sociedade atual se revelam. A solidão, né? A gente, de repente, não pode nem sair e se dá conta que quem são os nossos amigos de verdade, né? Quem são as pessoas que a gente pode contar? Na minha comunidade, quais são os meus vínculos, meus laços com a comunidade, né? Porque a comunidade é o que vai trazer a resiliência nesse momento. Se a gente não tem esse vínculo, a gente não tem essa resiliência, né? As crianças, né, que de repente os pais são forçados a ficar o tempo inteiro a educar e tudo mais, e aí aquela idiosincrasia, o que eu estou fazendo na minha vida, que eu não estou com as minhas próprias crianças, né? As relações dos casais que são obrigados a ficar o tempo inteiro juntos, e aí começam a brigar, né?
E assim, tem a parte da economia, da segurança das pessoas, da fome, da solidariedade. Então, assim, são várias provocações que vêm, que é o que Cristo fazia. Jesus, quando esteve aqui na Terra, por meio das parábolas, por meio das ações, era provocação atrás de provocação, né? E agora é a mesma coisa. Se a gente está com os ouvidos abertos, nós estamos sendo provocados, né? Então, eu acho que esse é um dos lugares que Cristo está, sabe? Nessa provocação, nesse chamado pela solidariedade, de cuidar dos que estão mais necessitados, da gente sair da nossa zona de conforto e da gente ter fé também. É isso. Gratidão. Pois é, Renato, eu te ouvindo falar assim, me deu vontade também de falar onde que eu estou aí nessa régua, né, de fé também, né, de fé e prática, né? Eu também sou cristão, estou aí puxando para o lado, fui criado na igreja evangélica, e um dia eu fiz seminário, fiquei 2 anos interno dentro do seminário, e durante o seminário da Igreja Batista, eu tive um conhecimento com os meus professores lá, que eram muito ligados a movimentos sociais, que eram muito ligados à transformação social, sabe? Que a base para as aulas lá no seminário, que tinha um nome até desafiador, que era Desafio Radical. Então, as bases que se falavam ali, as aulas, eram todas baseadas em transformação social. E aí, por que esse tema ele bate tanto na minha cabeça, né? De onde Jesus está, onde Jesus esteve nessa pandemia, está, né? Porque ainda nós estamos enfrentando, aonde Jesus estará no pós-pandemia, é exatamente pensando nessas bases, nesses lugares da onde ele vai se ele estivesse aqui, aonde ele estaria, né? O que ele estaria fazendo? Estaria no Lar das Meninas, como a gente viu lá o Wander agora há pouco apresentando o Lar das Meninas e querendo fazer aquele movimento acontecer de fato? Será que ele estaria lá em Belisário, nas questões ambientais, né, dessa cidade tão linda? Será que ele estaria junto com o pessoal da Mangueira de mão dada, né, Félix? Lá naquele dia com aquele discurso tão impactante assim, né? E é isso que me faz pensar, assim, ou será que ele estaria aqui em Santa Luzia, dando aula para idosos também, acreditando que os idosos são uma população importante, não uma parcela importante da população que precisa ser cuidada. Então, assim, eu fico realmente, de fato, pensando aonde que Jesus ele se apresenta. E aí eu acredito que sim, ele se apresenta utilizando os nossos corpos, né? Utilizando aonde nós estamos. Olha, estamos se Frei está lá em Belisário, cuidando daquelas questões lá, Jesus está lá. Se está lá em Nova York, reunindo o pessoal lá para poder fazer uma transformação social e pensar em algo possível e palpável, está aqui em Belo Horizonte, enfim, né? Utilizando de fato quem somos. E aí eu cresci nesse meio de fé, porque na época do seminário, nesse espaço em que pensava dessa forma, e nesse momento eu tive um atino assim, e logo quando saí do seminário, em vez de voltei para a minha comunidade de fé, mas não fiquei muito tempo, porque eu via que as coisas que eu também estava procurando, elas eram muito mais, elas ganhavam asas assim, né? E não estava preso a apenas um lugar. Vim morar em Santa Luzia, o que fica distante da onde que eu era, de BH, fica distante para poder ir todos os dias, e aí acabei desligando e vindo para Santa Luzia. E aqui encontrei não uma comunidade, não, mas também uma comunidade de fé, que foi os idosos, onde comecei a dar aula para eles, juntou mais do que uma igreja, que virou aí uns 50, 60, e tinha dia que tinha até mais idosos na praça lá para poder fazer atividade física. Então, assim, eu acredito que dentro dessa reflexão de aonde Jesus
de onde Jesus esteve e está passando por essa pandemia, eu acredito que realmente é isso. E por que eu chamei pessoas assim de caminhos de fé que são diferentes, mas que não são diferentes, né? Eu não sei nem como é que fala isso, que se completam, né? Tem o Frei lá nessa comunidade franciscana, o Félix também nessa mais amplo, né? Como cristão, se denomina como cristão, Renato com uma comunidade de fé progressista lá em Nova York, né? Eu aqui tentando também caminhar com algumas pessoas, mas é incrível a potencialidade de Jesus e essa forma dele se apresentar em vários lugares e de múltiplas formas, né? Alguém gostaria de contribuir com isso, assim, dessa multifaceta de Jesus, sabe? Eu não falei ainda, né, também, eu me apresentei, acabei não entrando nesse tema que você colocou, mas estou aqui ouvindo vocês, assim, encantado assim, com a reflexão. Fico pensando assim, em que mais que eu posso contribuir, né? Porque está muito rico, de fato, a fala de cada um de vocês, né? Eu penso assim que, quando ressuscitado, aparecendo aos discípulos, ele falou, né? Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Né? Então, eu creio isso, que ele está conosco até o fim dos tempos, onde a gente está. Né? Então, ele está com todos. Eu acho que não é porque a nossa tendência é a gente achar que ele está em um lugar e não está em outro. Né? Então, eu creio que ele está em todos os lugares. A diferença é a nossa abertura para acolhê-lo. Né? E, como sabemos, ele não é acolhido em qualquer lugar. Né? Ele é acolhido quando as pessoas percebem a novidade da sua mensagem, né? Quando as pessoas percebem a novidade do que ele trouxe. E para muita gente a novidade de Jesus é uma novidade que incomoda demais, né? Então, muita gente não quer esse Jesus de Nazaré, esse Jesus que caminhou entre nós, idealiza um outro Jesus que não compromete, né? Um Jesus que deixa as coisas como estão, né? E Jesus, ele morreu na cruz, não foi à toa. Né? Ele morreu porque ele incomodou demais, ele provocou demais uma transformação social, sem ser o rei que todo mundo esperava, mas com a humildade, com a simplicidade, ele provocou muita mudança, e por isso ele morreu na cruz. Né? Então, eu creio que hoje ele está com as pessoas que estão aí desejosas de transformação, de mudança, pessoas que carregam no coração o amor, a solidariedade, a compaixão, né? E tem uma canção, quando você perguntou isso, logo me veio uma música na cabeça, que o refrão é isso: entre nós está e não conhecemos, né? Então, como que muitas vezes nós não estamos abertos para isso, porque nós estamos presos a outros interesses, nosso coração está tomado por um desejo consumista desenfreado, a gente está preocupado com coisas, a gente está preocupado com status, com poder, e a gente não consegue abrir espaço para que Jesus, de fato, atue em nós, age em nós, porque hoje ele está conosco pelo Espírito, né? O que a gente fala assim, quando ele fala, é preciso que eu vá para enviar o Espírito. Então, teologicamente falando, é o Espírito Santo que está aí presente, movendo a gente. Hoje, de manhã, né, celebrando a missa, eu falava com o povo que tanto os parentes de Jesus como os doutores da lei, que eram aqueles que explicavam a Bíblia, né, na época de Jesus, não entenderam nada de Jesus. E, até o contrário, os doutores da lei falavam que Jesus estava agindo em nome de Satanás. Né? Então, e de fato é isso que acontece. Quando as pessoas não entendem, ou às vezes até entendem, mas aquela mensagem não lhes agrada porque vai tirá-los de uma posição privilegiada, essas pessoas começam a pintar aquilo que é do Espírito Santo como espírito satânico. Né? O que é bom, eles pintam como mal. E é isso que a gente assiste hoje, né? Quando a gente vê tanta mentira, tantas circulando por aí, como que uma pessoa boa, com, de fato, boas ações, pode, da noite para o dia, virar uma pessoa terrível para a sociedade. Basta soltar algumas mentiras acerca daquela pessoa, o Espírito Santo é tido como, de fato, um espírito demoníaco. Né? E é isso que eles tentam pintar, né? O bem de mal, para que o mal pareça bem. Então, a gente vive no meio dessa confusão e Jesus está presente nisso, dando força para que a gente continue. Porque se nós somos cristãos,
a palavra cristão já diz outros Cristos, né? Nós somos essa presença de Cristo no mundo de hoje, né? Então, nós somos essa presença e nós precisamos incomodar com o nosso jeito de estar no mundo, com a nossa presença. Eu gosto muito do Dom Helder Câmara, ele tem muitas falas interessantíssimas, e ele fala disso, né? Ele fala assim que se eu dou pão para os pobres, me chamam de santo. Mas se eu pergunto por que os pobres são pobres, me chamam de comunista, né? Então, é um pouco disso, né? Como que a questão é essa, a gente quer um cristianismo que não mude, que não transforme a realidade. E esse não é o cristianismo de Jesus de Nazaré, né? Então, é isso que eu penso um pouquinho. Seguir nessa linha de pensamento, e aí eu chamo os outros também a compor com isso, Jonathan, Renato, dá para imaginar, por exemplo, a pessoa de Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, distante, por exemplo, das questões sociais que se apresentam hoje para a gente no nosso século? Dá, Jonathan? Você acha que é possível imaginar, Frei, Renato? Então, boa, assim, pegando aí um pouquinho do que você perguntou, junto com o Frei, você falava do Dom Helder, eu lembrei do Marcelo Barros, o monge Marcelo Barros, um grande amigo, querido, a gente desfilou junto, e ele fala algo que sempre me marca, que ele diz que Jesus não é propriedade de nenhuma igreja, de nenhum grupo, né? Ele não assinou contrato de exclusividade com nenhuma instituição, nem deu procuração a nenhum representante religioso, e aí fazendo esse link com esse samba enredo que eu trouxe da Mangueira, assim, a Mangueira e o pessoal do Morro tem todo o direito de proclamar o Jesus da gente, né? Quando esse samba enredo canta que ele tem rosto negro, né? Pegando isso agora que você me perguntou, tem sangue de índio, tem corpo de mulher, evidentemente não está referindo aí literalmente ao personagem histórico, né, de Jesus. Não há sentido da gente restringir, por exemplo, a discussão do samba enredo, que é muito profundo a isso, e como as pessoas se pegam a isso, né? Quem viu, por exemplo, lá Jesus sendo representado por uma mulher e reagiu negativamente, não compreendeu também qual era a mensagem que o samba enredo trazia ali para a gente, né? Nem parece ter acolhido o que de fato os evangelhos mostram para a gente e identifica toda pessoa humana, né, que é sofredora, marginalizada, seja homem, seja mulher, negro, negra, índio, índia, LGBTIQIA+, mãe solteira ou doméstica, que trabalha com alguma família de classe média, ou qualquer outra questão, qualquer pessoa, essa pessoa que sofre, Jesus está ali com ela, né? É muito impactante quando a gente vê nos vários blocos as imagens que vão tendo do Jesus, porque é um convite para a gente, de fato, abrir e a mensagem da Boa Nova, né? A Boa Nova que Jesus anunciou, quando está lá para quem que eu vi anunciar, ele fala dos presos, ele fala das pessoas que mais sofrem, aí o samba enredo vem fazendo uma hermenêutica desse texto, né? Falando, olha, tem mulher negra sofredora, quando aparece aquele jovem crucificado, enorme, pegando a mangueira inteira, negro, todo baleado. Jesus fala assim, olha, se Jesus tivesse, e se a gente, o negócio é todo um contexto histórico também, a imagem que a gente foi construindo de Jesus, né? Porque se aquela pessoa aí tivesse o nome de Jesus e fosse quem estiver contestando, ela vai estar morta mesmo, assim. O sistema, né? O povo daqui que colocava, quando a gente quer trazer as pessoas que estão à margem para o centro e fazer isso virar uma grande roda, uma roda de igualdade, de equidade, de construir esse mundo, isso se incomoda, porque a gente está mexendo nas estruturas, né? Mexe muito com a gente. E quando a gente vê que que o povo está gritando, e eu acho que se tem algo que a pandemia pode ter trago de positivo, acho que tem muita coisa que é negativo, eu acho que a gente conseguiu ver também a pluralidade de vozes, sabe? E aí não tem um Jesus, tem muito Jesus falando, tem muita mensagem boa sendo anunciada. A gente precisa visibilizar essas mensagens que são boas, que são a mensagem de Jesus, essa boa nova. E Jesus, para mim, é uma pessoa, e eu uso o cara, o próximo, um companheiro,
porque ele de fato, ele está junto da gente, ele ajuda a gente a, de fato, olhar para o mundo e falar assim, olha, gente, não tá legal isso. Aí o Renato falava de fé, né? E eu fiquei lembrando, assim, porque eu sou marcado muito por Santo Agostinho também, que é para mim um pensador que me ajuda a pensar principalmente a indignação, a coragem, uma fé inquieta, incomodada, indignada, questionadora, porque é isso que vai fazendo a gente amadurecer. E eu acho que a gente tem, com os diversos formatos que apareceram agora, dos diversos jeitos, conectar cada vez mais essas vozes, não querendo tornar uma voz só. Eu acho que aí a gente cai num perigo, que é um perigo hoje do fundamentalismo, que é muito forte. Hoje as pessoas querem um Jesus exclusivo, como se Jesus tivesse uma voz só. Se a gente pega as próprias comunidades cristãs, foram várias. Jesus não queria, né, como o Marcelo fala, criar uma única religião. Na verdade, ele morreu judeu, né? E aí as comunidades foram criando isso. Então, acho que é um convite para a gente a pensar um caminho de diálogo. Para mim, hoje, cada vez mais, é a gente ampliar a mesa da fraternidade, da dignidade. É um desafio hoje, a gente não quer conversar, não quer dialogar para olhar para o bem comum. E aí exige da gente tirar um pouquinho daquilo que o Renato estava falando, né? Às vezes, essas verdades que a gente tem muito endurecidas, que impede a gente de chegar e de ver ali o outro, né, na sua dignidade, de ver como essa pessoa está sofrendo. E aí, quando a gente está junto com as comunidades, quando a gente está na nossa comunidade, no lugar que a gente estiver, a gente percebe que a gente pode ampliar essa mesa e a gente precisa também se livrar de algumas coisas para isso. E aí tem o egoísmo, tem o individualismo, que são aí resultado do que a gente está vivendo agora dessa crise, né? Essa crise que a gente vive hoje sanitária tem relação com esse egoísmo. Se a gente continuar nesse ritmo que a gente está, não cuidando da natureza, não percebendo que nós não somos o centro dessa natureza, né? Nós somos parte dela, tudo está aí interligado, isso vai ser destruído, assim. Aí é um alerta cada vez mais, assim, como que a gente pode aprender com isso? E se Jesus estivesse aqui hoje, ele estaria gritando isso. Ele estaria junto com os diversos ambientalistas, como estão aí gritando, olha, gente, precisamos mudar a direção. Não dá, se a gente continuar desse jeito, nós vamos destruir esse planeta. Então é isso, acho que Jesus está aí com a gente presente nessas vozes indignadas, questionadoras que estão hoje querendo um mundo aí melhor e buscando aí a fraternidade, a junção em comunidade pelo diálogo. Ô, Renato, o movimento do Aidilis, e quando você criou a nossa cidade, junto com o pessoal lá, tem muito dos ensinamentos de Jesus? Eu enxergo os ensinamentos de Jesus, tanto no movimento Aidilis, quanto na Associação Nossa Cidade. Vocês, em algum momento, essa era um pensamento? Teve essa conversa? Ou não? Não teve uma conversa explícita assim, mas eu concordo que eu acho que tem uma convergência muito grande, porque são movimentos que são baseados no amor, né? Acho que o amor é uma pedra fundamental que, assim, da maneira que eu entendo Jesus, foi um professor de amor, né? Ele veio aqui ensinar a humanidade sobre amor. E a gente, eu acho que a gente deve assumir a nossa pequenez, né? Como pessoa. Então, e como movimento e tudo mais. Nós estamos aqui, a gente nasce sem manual de instrução e vai se desenvolvendo, né? E aprendendo muita coisa. Então, o movimento idealista, né? Ele nasceu, vamos dizer, de um sonho, um impulso do Amidá,
e tem como uma frase, assim, uma espécie de missão, que juntos, num espírito de generosidade e respeito mútuo, buscamos um mundo em que haja liberdade e dignidade para todos, né? Então, eu acho que esse elemento de dignidade, liberdade, de buscar esse mundo, fazer isso de uma forma que seja respeitosa, né? Quando eu falo de respeito, eu falo de tolerância, né? Então, não tem assim, tem que ser dessa maneira. Não, tem que ser de todas as maneiras ao mesmo tempo, porque os desafios são muito grandes, né? Se todos atuarem juntos para fazer um mundo um lugar melhor, a gente consegue muita transformação. Mas se a gente for, antes de atuar, juntar e conversar e decidir como que a gente vai atuar, né? Então, eleger um presidente para falar como é que vai ser, ou fazer uma votação, não sai do lugar, porque um pensa em fazer de uma maneira, o outro pensa em fazer de outra maneira, né? Então, cada um, com o seu carisma, os seus convites, as suas vocações, suas causas, né? Atuando localmente, em solidariedade, e assim a gente consegue realmente algo grande, né? No caso da nossa cidade, que também começou como um projeto piloto e já está com 7 anos, né, de atuação, teve muita coisa que a gente aprendeu nesses últimos 7 anos, né? Uma das coisas é que nós não somos os transformadores do mundo, nós somos os pacientes, né? Então, nesse trabalho de querer empoderar comunidades, cuidar do meio ambiente, fazer o bem, a gente está fazendo bem a si mesmo, sobretudo, né? Então, eu acho que o cristianismo, ele também tem esse elemento, né? Que, embora tenha todos esses mandamentos de fazer isso, fazer aquilo, fazer o bem, no final das contas é uma jornada de conexão com Jesus, com o divino, e nessa jornada de conexão você se transforma, né? E no meu caso, as maiores transformações que eu tive foi a transformação de quando eu coloquei a mão na massa, sabe, para fazer algo concreto em ajuda dos outros. Foram as maiores lições assim de humildade, de relacionamento com os outros, né, de reconhecer o outro, de reconhecer a mim mesmo, as minhas limitações, né, as minhas formas de lidar com o outro, né? Eu lembro, junto com o Jonathan, a gente fez o Oasis lá em Nova Cachoeirinha. Isso foi talvez 2016, 2017, né? Tem uns 3, 4 anos. E com certeza a gente deixou uma sementinha lá, mudamos, teve muita transformação lá, mas eu acho que não teve o mesmo tanto da transformação que eu tive, sabe? De, na hora do mutirão e de estar organizando as coisas, eu me confrontar com as minhas próprias idiosincrasias, sabe? Os meus próprios autoritarismos, os meus próprios minhas próprias cegueiras e assim por diante. Então, eu acho que essa é uma relação assim de nos colocarmos nesse papel do paciente, né? De quem está sendo curado pelo Mestre, por Jesus, pelo universo. Sim. Mas isso Sim. é algo assim que eu reflito e penso, né? Não tem uma relação assim formal, porque ambos os movimentos são movimentos laicos, né? Sim. Foi só mesmo foi só para saber se em algum momento. Não, pessoal, a gente já está caminhando para o final. E aí, eu tinha colocado uma pergunta aqui.
mas eu acho que foi o Frei que falou, né, a definição de cristãos, pequenos cristos, né, os cristos. E aí eu queria fazer só para a gente já encaminhar para o encerramento agora e fazendo mais uma indagação, né, sabendo que estamos aí como representantes, não sei se usaria esse termo, mas qual lugar, né, aonde o Frei, aonde o Jonathan, aonde o Renato, aonde o Kleber, onde estaremos nessa... E aí esperançar mesmo, no pós-pandemia, porque assim, a gente ainda está passando por uma pandemia, né? E isso tem tirado o chão de muita gente. Mas aonde que nós queremos estar nesse momento de pós-pandemia? Em quais movimentos nós vamos nos apresentar ali para acolher, para transformar, para modificar? Frei? Bom, eu penso... Tem uma expressão que está sendo muito usada atualmente que me incomoda muito, que fala assim do novo normal, né? Como será o novo normal? Eu torço para que não aconteça esse novo normal, né? Que as coisas não caiam na norma, né? Que eu acho que o grande problema nosso é esse. Muitas vezes a gente acha, isso é normal e aquilo não é normal, né? Isso aí vai fazendo a gente se conformar e acomodar em certas coisas, né? Então, eu penso que essa pandemia, ela vem numa sequência, ela não é um momento isolado da nossa história, ela é um momento que vem na sequência, e eu creio que ela vem despertar em nós essa consciência de que nós estamos caminhando muito mal como humanidade. Como humanidade, nós estamos buscando caminhos muito perigosos. Eu acho que ela mostra para a gente, eu sempre digo que a pandemia, ela é apenas um sintoma de uma doença muito maior, né? Uma doença que está aí acabando com o nosso planeta Terra, acabando com a humanidade, porque nós somos parte disso tudo, né? Tudo está interligado, é o que o Papa na Laudato Si insiste tanto, né? Então, nós somos parte de tudo isso, e muitas vezes nós achamos que estamos fora de tudo isso, como senhores de tudo, temos o controle das coisas, né? Então, eu penso assim que essa pandemia, ela é mais um sintoma, e um grave sintoma que está fazendo a gente repensar muitas coisas. Eu tenho visto assim muita gente com ideias bonitas, com coisas interessantes, ações já muito transformadoras mesmo, mas eu creio que, infelizmente, grande parte ainda está torcendo para que a vacina chegue a todo mundo para voltar ao que era antes. E nós não podemos voltar ao que era antes, né? Então, eu penso muito isso, tenho falado muito disso com as pessoas com as quais eu convivo, aqui nas nossas paróquias, que nós estamos vivendo uma oportunidade excelente de transformação, de mudança interior, de mudança dos nossos atos, de mudança da nossa forma de nos relacionarmos, e creio que isso precisa crescer, precisa se expandir, da gente perceber que se nós não mudarmos, passa a pandemia do coronavírus, vem outras pandemias, vem outras doenças, porque a doença está na forma da gente se relacionar. Se a gente não mudar nossas relações, nós vamos continuar doentes, talvez não desta pandemia, não do coronavírus, mas vamos continuar doentes de outros vírus, que o Papa Francisco, outro dia mesmo, ele falava disso, né? Do vírus da intolerância, do vírus do egoísmo, do consumismo, são tantos outros vírus que estão aí que a gente ainda não descobriu a vacina para eles, né? Então, eu espero que a gente consiga descobrir vacina para esses outros males que estão aí afetando a humanidade, que estão matando igualmente ao coronavírus, ou às vezes até mais, né? Então, como que nós temos um grande desafio pela frente, e eu espero isso, que a gente não caia no novo normal, mas que a gente consiga fazer um mundo novo, um mundo muito melhor do que esse que a gente está vivendo hoje, né? Que bom, Jonathan. E assim, sobre esse novo normal também me incomoda muito se a gente tiver que voltar para um novo normal, porque foi o normal que levou a gente na situação que a gente está aqui, muito, muito bom mesmo, assim.
Eu espero, assim, o que a gente precisa sempre ficar atento, a gente ainda, para a gente sair dessa situação, a gente tem que fazer muita coisa ainda. É muita mudança que precisa acontecer, né? E começa no aqui e no agora, assim, a gente firme, atentos, usando todas as possibilidades que a gente tem, atentos, continuar indignados, inconformados e com fé, e com muita fé, porque a fé como esse princípio orientador, isso que move a gente, que ajuda a gente a... Eu gosto muito de um jesuíta que chama Maria Corby. E o Maria Corby, ele trabalha, ele não usa, ele deixou de usar a palavra espiritualidade para usar qualidade humana profunda. Porque quando ele estava lá pesquisando, fazendo as pesquisas dele sobre qual que era o núcleo que gerava as religiões, um pouco nisso, ele foi não numa ideia de uma história comparada, mas de perceber o que é que motivava pela linguagem, né? Aí ele foi ver que tinha ali essa capacidade que a gente tem, que é de se perceber, de perceber o outro e perceber o ambiente que a gente vive. E isso ajuda a gente a construir sentidos. Então, que a gente possa, a todo momento, estar construindo esses sentidos que são cada vez mais abertos e que mudam a todo momento, e com essa dinâmica aí tão acelerada que a gente está vivendo, hoje até os nossos áudios do WhatsApp, né, já tem lá para a gente 2 vezes, bem rapidinho, e são sintoma também do tanto que a gente quer que as coisas possam ser rápidas demais. Não dá para fazer tudo rápido, assim. Tem coisas que a gente precisa ir bem devagar, porque a gente precisa de autocuidado, de cuidado com o ambiente, com as pessoas que a gente está, se percebendo que nós estamos conectados. Eu acho que esse que é o caminho, sabe, Kleber? É a gente construir um caminho de autocuidado, de autopercepção, para a gente fazer os nossos pactos. Acho que aqui talvez essa palavra do pacto, da aliança, é algo que a gente precisa fortalecer cada vez mais entre a gente, pactos por um mundo cada vez melhor, que por dar as mãos, não tem outro caminho. E se a gente não fizer isso, a gente vai se autodestruir cada vez mais, por isso o autocuidado. Então, a partir do aqui e o agora, a gente possa fazer essas conexões para a gente poder construir um mundo, e aí sim, a gente poder olhar para trás e falar assim, olha, agora é um pós. Nós temos agora um novo projeto ainda para frente, com mais coisa para realizar no aqui e no agora. É isso. Eu também concordo com o Frei, com o Jonathan. Quero adicionar um fenômeno que tem acontecido muito nos Estados Unidos, que são os grupos de ajuda mútua, né? E no Brasil também acontecem de outras formas, que é quando a própria comunidade se ajunta para ajudar uns aos outros, né? Então, agora, nessa situação, tem muita insegurança alimentar, tem muita insegurança emocional, psicológica, né? Tem todos os tipos de crise que chegam juntos, né? Até mesmo o cuidado com as pessoas que perderam alguém, que estão enlutadas, né? Então, eu acho que como medida de resiliência, né, é muito importante a formação desses grupos locais, de bairro, de um ajudando o outro, sabe? Um checando, ligando e falando, fulano, como é que você está? Está tudo bem aí? Ah, estou com algum problema para colocar comida aqui em casa. Ah, espera aí que eu vou falar com os outros vizinhos aqui. Ou hoje aqui, olha, eu vou preparar uma marmita e já levo aí na sua casa. Pode contar comigo. Quer dizer, nesse nível, num nível mais organizado, das pessoas realmente se juntarem, fazerem uma captação de comida nos comércios locais, entre os vizinhos, e fazerem uma cozinha comunitária, né? No nível mais simples até o mais complexo, é essencial que a gente se organize em comunidade para ter essa resiliência para essa crise do Covid e para as próximas que vão vir, né? Porque a tendência é virem outras crises com o problema da alteração do clima e outros problemas ambientais,
problemas políticos e assim por diante, né? Financeiros. Nós estamos numa época muito frágil, sabe, com os sistemas muito interligados e vulneráveis. Então, é necessário buscar essa resiliência a nível local para aguentar o tranco. Gratidão. Eu realmente vejo, eu olho e vejo realmente esses lugares, né? Essas ideias, essas transformações, grupos de ajuda mútua, seja grupos para se pensar o meio ambiente como uma possibilidade para um novo mundo mesmo. É um novo mundo, é isso. Porque, de fato, como estávamos antes, se seguirmos nessa linha, não chegaremos, mas não teremos planeta daqui a uns anos, daqui a poucos anos, né? Se é que teremos gente nele, porque estamos nos autodestruindo a cada momento. E esses grupos de autoapoio, autocuidado, autopercepção, né? Eles será cada vez mais importante, cada vez mais urgente para esse nosso novo mundo que está se construindo. Aqui em Santa Luzia, a gente tem desenvolvido um grupo de autocuidado, que é através de dicas de saúde. Temos feito isso, temos mandado dicas de saúde. Não alcança todo mundo, mas alcança algumas pessoas. Nesse mês a gente estava focado em dicas de saúde emocional, porque com a pandemia, né, a gente e eu ainda acredito que a humanidade só vai perceber mesmo depois que essa pandemia se arrefecer, se der uma estabilizada. Eu acho que as pessoas vão olhar e vão falar: nossa, quantas pessoas a gente perdeu, quanta coisa a gente perdeu, e talvez seja momento de tentar correr atrás disso tudo, e não vai conseguir, né? Não tem como voltar o que era, graças a Deus. Né? Graças a Deus não tem como. Bom, pessoal, eu acho que a gente foi um bate-papo muito proveitoso, onde a gente pôde conhecer várias perspectivas aqui, várias ideias, várias contribuições. Desculpem o tempo inteiro chamando o Frei Gilberto. Eu toda hora chamava, e aí, Frei, o Jonathan também. Eu falei, gente, esse pessoal tem mais o que fazer, né? Não vai ficar me... Mas sabe aquele medo de... Eu tinha convidado 2 outras pessoas para poder participar, mas por não ter chamado, deixado mais tranquilo, elas não puderam participar, porque aí já tinha outros compromissos. Mas foi um bate-papo extremamente agradável, uma manhã de domingo extremamente agradável ao lado de vocês, uma parte da virada idealista assim, que eu vou guardar na memória mesmo, um dia idealista maravilhoso para mim aqui. Espero para vocês também tenha sido aí. E a gente já vai encerrar, porque na sequência vai ter outro movimento. Aline, você está aí? Na sequência vai ter Eu estou aqui. Estou aqui juntinho. Você quer falar para a gente o que vai ter na sequência agora? É gostosa, gente. O nosso momento aqui, né, da gente se conectar um pouquinho, conversar. E aí, para quem não se conhece também, né, se conhecer, se conectar aí. Mas vai ser esse momento de nossas breves e leves conversas. Não é uma só pessoa, a gente vai sair daqui com muitas trocas. Vai ser esse momento aí. E estou vendo que está chegando bastante gente, então você que está aí ao vivo, né, assistindo a gente. Então, bora entrar, já vou colocar o link ali para você chegar junto. Aline, vocês querem... Beleza, então, pessoal. Fazer uns 5 minutos aqui, colocar uma música para dar um tempo do pessoal ir no banheiro, e depois a gente... Vamos sim. Estou vendo Silvio e o Bianchi, já coloquei eles para dentro. Então tá, eu vou fazer isso. Gratidão, viu, Frei, Jonathan, Kleber. E se quiserem ficar mais um pouquinho, nós vamos agora um bate-papo assim, 1 a 1, mais para se conhecer mesmo, sabe?
E aproveitando também, pessoal, compartilha o link, compartilha aí a nossa virada, chama outras pessoas. Pessoal, gratidão, viu? Até mais. Obrigado, um Jonathan. abraço a todos. Fique com Deus. En mi patria hay un monte, en mi patria hay un río. Ven conmigo, ven conmigo. La noche al monte sube, el hambre baja al río. Ven conmigo, ven conmigo. ¿Quiénes son los que sufren? No sé, pero son míos. Ven conmigo. Ven conmigo. No sé, pero me llaman y me dicen sufrimos. Ven conmigo, ven conmigo. Y me dicen tu pueblo desdichado, entre el monte y el río, con hambre y con dolores, no quiere luchar solo, te está esperando, amigo. Tentar ter uma reuniãozinha lá. Abre aí para mim, para o braço. Quer ver? Pode ser só para aquele lugar. Cadê o que tem que ter passar, Ei, Bianchi. Renato, Tudo bom? Saudade de você. Tô tentando entrar aí no... Peraí, deixa eu ver. Fui pegar um café. Só um minutinho, que eu tô com um copo na mão e o celular na outra. Só um minutinho, Renato. Tá ok. Pessoal que estiver assistindo no Facebook, é só entrar no Zoom agora, que a gente vai fazer um movimento aí de pessoas se conhecerem. Renato, Oi? peraí, deixa eu ver. Você tá falando em qual tela? Deixa eu ver. Eu tô falando, estamos todos aqui nas telas. Deixa eu parar de gravar essa parte. É porque eu não sei onde que tá vindo aqui.